Boi em Pauta. Oferecimento. Seja bem-vindo ao nosso Boi em Pauta. O Boi em Pauta de hoje traz um tema muito interessante, viu? O benefício da carne na dieta humana. E para falar sobre isso, a gente vai bater um papo com um médico aqui de Sinop, Dr. Lucas Salvatori, né? Vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Ele é especialista em dieta e medicina metabólica. Rapaz, esse tema é um tema interessante. Você que está com a gente, continue aí, porque a gente conversou bastante aqui nos bastidores com o Dr. Lucas e o tema realmente traz muita informação, assunto de interesse de todos aí, falar um pouco dessa dieta mais baseada em proteína, mais baseada em carne. Dr. Lucas, seja bem-vindo aqui ao estúdio da Ricardo Nicolau Leilões, é um prazer recebê-lo aqui e eu acho que esse é um assunto muito interessante que a turma está querendo saber mais sobre ele, né? Bom, primeiramente queria agradecer a Arnaldo, toda a equipe pelo convite, para falar um assunto tão importante que é a alimentação humana, que é a nossa base de tudo. E infelizmente hoje acontece muito, tem muitos equívocos então, em relação ao que é saudável e o que não é, então é legal a gente falar sobre isso. Doutor Lucas, antes de saber um pouquinho mais sobre esse tema, eu queria saber um pouquinho mais do senhor. O senhor não nasceu aqui em Sinop, meio de Campo Mourão, mas chegou aqui novinho, acabou se formando aqui no Mato Grosso também. Conta um pouquinho dessa história pra gente, é filho de produtor, não é filho de produtor? Conta um pouquinho da sua história primeiro. Filho de produtor, família principalmente do agro, de soja e tudo mais. Então eu fiz formação em Cuiabá, na capital aqui do nosso estado. Aí depois fiquei 2 anos no exército, foi nessa época que eu não sabia exatamente o que eu ia fazer e comecei a pesquisar mais, comecei a adotar esse estilo de vida para mim, porque eu não era muito saudável no passado. E comecei a fazer vários cursos, a parte de medicina metabólica mesmo, e até então eu acabei achando a carnívora, que tem um tema que está muito em alta fora do país e está vindo para o Brasil agora. Certo, certo. Então agora vamos falar um pouquinho sobre isso, mas o senhor veio de Campo Mourão, paranaense, muita gente aqui em Sinop, sim, né, do Paraná também, essa região muito sulista aí, né? É o sulista realmente transformando esse estado aqui, transformando o estado de Mato Grosso, né? Vamos lá. Doutor, então vamos lá. Começando, vamos falar um pouquinho dessa dieta mais baseada em carne, uma dieta mais carnívora, como o senhor costuma dizer, né? Quais os benefícios dessa dieta? Então, o que a gente tem que pensar? Os alimentos mais ricos em nutrientes, a gente tem que falar em densidade de nutrientes. Então, é um alimento que você consumindo ele, você vai ser nutrido, não só alimentado. Então, as carnes têm vários nutrientes que você não vai achar em vegetais. Por exemplo, se a gente pensar carnosina, creatina, até o zinco em dose mais alta, B12, são vários nutrientes que, se você tiver uma dieta exclusivamente baseada em plantas, você não vai conseguir esses nutrientes. Já as plantas não têm o oposto, então tem uma certa discussão sobre vitamina C, mas dependendo da fonte animal que a gente consumir, a gente consegue ter essa vitamina C também, principalmente se a gente consumir vísceras. Aí que a gente fala da dieta carnívora de nariz a rabo, ou seja, o animal todo, então consumir fígado. Ah, interessante a gente passar isso, né, doutor? Não é só comer churrasco todo dia, de picanha e tudo mais, não. Sim. É como é que é? De orelha a rabo, de nariz a rabo. De nariz a rabo, isso. De nariz a rabo, quer dizer, todas as partes são importantes, inclusive as vísceras. As vísceras, então. A gente pegar, por exemplo, um fígado que é extremamente rico em nutrientes, a gente, se gostar de coração, de rins, tem vários órgãos internos que a gente pode consumir que tem nutrientes diferentes. Doutor, e vamos lá direto ao ponto já. Esse mito aí
do ferro, do alto índice de ferro, principalmente na carne bovina, elevando a questão da ferritina. Isso é um negócio que está aí na boca de todo mundo. Vamos desmistificar isso, na verdade, né? A carne tem uma fonte de ferro que chama ferro M, que é um ferro ligado a uma molécula, que faz ela ter uma facilidade de absorção, diferentemente de você, por exemplo, comer um feijão, alguma coisa, que a maior parte sai nas fezes. Em menos de 1% dos casos, a gente tem uma doença que chama hemocromatose, que a pessoa, por base genética e tudo mais, ela acumula ferritina. Nesses casos, essa pessoa pode ter um problema. Na maior parte, na grande maioria dos casos, mais de 99% dos casos, a ferritina é por lesão inflamatória, principalmente do fígado. E essa lesão ocorre principalmente por açúcar e por álcool. Tanto é que eu uso muito estratégia carnívora, estratégia baseada em animal, para tratar essa ferritina alta quando não é hemocromatose, que é a maior parte dos casos. Certo, certo. Doutor, tem uma outra questão também. Agora nós vamos falar um pouquinho da gordura da carne. Né? Isso também é um assunto que não come gordura. Às vezes a gente mesmo, as mães em casa, meu filho não come gordura, isso vai te fazer mal. E como é que é esse negócio da gordura, doutor? Eu lembro da minha infância que eu cortava a gordura fora da picanha e comia com pão junto. Aí a gente achava que estava fazendo bem pra gente, né? A gordura animal ela passou por vários problemas, vários estudos muito tempo atrás que, na minha visão, não eram tão bem feitos. E hoje a gente sabe com os estudos novos que realmente não tinha uma conclusão muito boa. E, infelizmente, pegaram a gordura e colocaram ela como se fosse causa de doença cardíaca. Virou a vilã do negócio. Virou a vilã. Gordura, colesterol, tudo mais, que hoje a gente sabe que são nutrientes importantes. Eu diria que eu como, pelo menos os 80% do que eu como é carne vermelha com gordura. Por quê? Eu considero um nutriente tão importante que minha fonte principal de gordura é gordura animal, seja banha de porco, seja manteiga ghee, que eu gosto bastante, e seja a própria gordura da carne. É um nutriente muito importante e, pelo contrário, a gente está vendo hoje nos estudos novos que ela tem um fator protetor para a doença cardíaca. Então é o oposto do que se dizia no passado. Certo. O senhor tocou no assunto da gordura de porco aí, então vamos falar um pouquinho sobre ele. Até não estava aqui muito na nossa pauta, mas vamos falar sobre ele. Quer dizer, eu sou um pouco mais antigo e na minha época de menino, de criança, a alimentação nossa era baseada em banha de porco, né? Hoje em dia a gente vê aí os óleos de soja dominando e tem dona de casa que, pelo amor de Deus, não banha não. Quer dizer, é o contrário também? É o contrário. Eu te faço uma pergunta, na sua infância, você conheceu algum obeso? Não, de jeito nenhum. Alguém que se matou, suicida? Não, Isso era raríssimo nessa época. E o que era a grande diferença? Claro, tem estilo de vida todo, mas a base alimentar. Então, essas gorduras animais, elas são o que a gente se adaptou há milhões de anos, desde antes do Homo sapiens, muito antes. Por quê? O que acontece? A gente tem hoje uma incompatibilidade entre a nossa base genética e o ambiente que a gente vive, porque a gente mudou esse ambiente muito rápido. E aí nosso corpo não se adaptou a tempo. E aí a gente pega um monte de óleo de semente, que não existia em praticamente toda a nossa evolução, e começa a usar como principal fonte de gordura. Aí a gente tem um problema bem sério. Nosso corpo não é adaptado para esses ômega 6 oxidados. Doutor, vamos falar um pouquinho dessa dieta baseada em proteína para as crianças, então, para as pessoas, às vezes, que estão em hospitais, internadas, debilitadas, e para gestantes, qual a importância disso? Vamos lá. Bom, o hospital, pessoa com doença grave é um pouco mais complexo, porque depende tudo da doença, do estado da pessoa, muitas vezes, está com uma sonda, não consegue se alimentar, e é um pouco diferente. Então, não é um ambiente que, como é uma doença aguda, então a gente fica um pouco diferenciado da conduta. Criança, o que eu falo? Tem dente, consegue mastigar? Comida da família, que idealmente é uma comida baseada em comida de verdade. Então, a gente usar as carnes, até as vegetais tem vantagens, mas a gente faz uma dieta baseada em proteína animal. Eu gosto de focar nisso. Gestante, deve usar, principalmente a gente pensar os folatos, que são essenciais para a gestação. A gente pensar em vários nutrientes como zinco, B12, a própria proteína, que é extremamente importante para a mãe e para o feto. A gente pensar na gordura, que pode ser uma base interessante. Claro que é um pouco mais complexo, alguns detalhes ali que a gente tem que investigar, mas como base alimentar, com certeza carnes. Ô, doutor, uma outra coisa, é aquela prosa, por exemplo, que a carne traz um processo inflamatório para as pessoas. Isso também é mito, né? O que mais inflama hoje, sem dúvida, é açúcar e óleo de semente. Então, mesmo que a carne tivesse um efeito inflamatório, que aí depende muito da produção, então quando é um boi que comeu muito grão e tudo mais, a gente não vai entrar tanto nisso, mas mesmo que ela tivesse efeito inflamatório, nem chega perto do que o efeito de açúcar e de óleo de semente faz. Para fechar esse bloco agora, doutor, nós vamos gravar 2 blocos, né? Esse é o primeiro bloco. Para fechar esse bloco, vamos deixar um recado para a turma o seguinte, açúcar, então, que vem de carboidrato, nós temos que abolir. Se a gente puder, pensando em saúde, evitar açúcar, farinha branca, aí, principalmente de trigo, evitar os grãos em geral, porque o ser humano não é tão adaptado para grão, então milho, soja, esse tipo de grão não é legal. O próprio açúcar da cana, então a sacarose, não é nem um pouco saudável. A gente focar em remover esses alimentos e, é claro, as gorduras ruins, que são as gorduras de semente, principalmente. Aí, a gente conseguindo remover isso, a gente tem um grande benefício para a saúde.
Bom, nós vamos fechando aqui o primeiro bloco, viu, doutor? Tá gostoso o bate-papo. Eu tenho certeza que a turma de casa está gostando muito. Mas nesse primeiro bloco a gente conversou aqui com o doutor sobre as carnes, sobre o consumo. E no segundo bloco agora, a gente vai falar um pouco mais sobre o preparo dessas carnes. Como preparar? Preparar assada de panela, na grelha. E o assunto do segundo bloco é esse. Aguarde, a gente volta já já. Essa é a tecnologia Dry, o seu mineral protegido da chuva sem perdas e empedramentos. Boi em Pauta está de volta e, como prometido, a gente vai continuar a prosa aqui com o Dr. Lucas Salvatori. Vamos continuar falando da carne, mas agora nós vamos falar do preparo dessa carne, né? Doutor Lucas, a gente conversou bastante no primeiro bloco, falamos da carne, falamos desses benefícios, lembrando sempre que tem que comer o boi do rabo até o nariz, né? Então as vísceras são muito importantes nesse processo, o pessoal comer fígado, rim, comer, isso é bom pra caramba, né? Mas vamos falar um pouquinho do preparo dessa carne, doutor. Vamos começar pelo churrasco. Então um churrasco, qual é o ponto ideal de um churrasco para o consumo? Eu gosto de carnes, eu recomendo carnes assim, do ponto para menos, são mais mal passadas, vamos falar assim. Ou uma carne que você fez um cozimento lento, baixa temperatura por bastante tempo. Por exemplo, você faz um cupim, deixa ele na temperatura baixa por um período mais prolongado. Assim a gente evita algumas coisas ruins que podem ter, como por exemplo ligação avançada, algumas reações podem acontecer quando a gente queima a carne. Então aquele queimado em volta que é a parte ruim realmente do churrasco. Então o churrasco, o ideal dele, entendi aqui agora, se for um churrasco lento, né, numa grelha, uma carne às vezes, pode colocar num papel alumínio? Ou não? Idealmente evitar, se possível. Alumínio é uma toxina também. Ah, então, ó, papel alumínio não. Vamos evitar. Então, deixa no alto lá, acende o fogo, deixa no alto, vai devagarzinho. Ou se for uma carne de grelha, então ela do ponto para mal passada, para que a gente possa aproveitar o máximo de nutrientes. Né? A gente perde menos nutrientes. É claro que cozinhar, a gente consegue quebrar algumas proteínas para facilitar a nossa digestão, isso é importante também. Mas quando a gente queima a carne, a gente tem alguns problemas bem importantes que a gente tem que evitar. Doutor, tem muita gente que às vezes não gosta do churrasco, não é muito adaptado a churrasco, mas gosta muito de carne de panela, às vezes uma carne cozida, uma carne feita na panela. Essa carne também pode ser consumida, é uma carne que está recomendada também?
Com certeza pode, a gente só tem que tomar cuidado com o mesmo princípio, que é não aumentar muito a temperatura, mas como não tem uma chama direta... Então, o senhor falou em aumentar a temperatura, me veio uma pergunta aqui na cabeça. Então, panela de pressão, não. Vamos devagar, não seria o ideal. O ideal é cozinhar ela lentamente. Eu gosto muito, as panelas que eu uso, elas são de aço cirúrgico, elas seguram a temperatura em 84 graus. Então, para mim, essa é a temperatura ideal ali para cozimento. Se você usar uma panela tradicional, principalmente a de alumínio, que eu não recomendo, ela tende a ir uma temperatura muito acima. E a gente pode ter alguns problemas com isso. Ó, então vamos lá, panela de alumínio não é recomendada, interessante panela de aço cirúrgico, não recomenda também panela de pressão por causa da alta temperatura, quer dizer, rapidinho você faz a boia ali, vamos dizer, né? Mas não é o ideal. Acelera o processo, mas piora a saúde. Até se a gente for pensar, né, doutor, aí já remete lá aquelas conversas nossas das pessoas mais velhas, mais antigas, que tudo era feito no fogão a lenha, sem muita pressa, né, com tranquilidade. O plano total de todo, assim, a alimentação saudável, o que é? Resgatar hábito ancestral. E ancestral não é muito longe não, nossos avós já faziam esse tipo de coisa. Opa, meus pais, meus avós, a gente já sabia disso, né? Ali no fogão a lenha, tudo devagarzinho, né, e tal, então era bem diferente. A gente falava também, doutor, de algumas carnes, as principais, claro, tem um churrasco, uma picanha, mas a gente falava de algumas carnes também com mais colágeno. Quais são esses cortes, assim, que tem um pouco mais de colágeno, que seriam mais interessantes? Eu gosto muito dos cortes de costela, são carnes, assim, é mais dura, mais difícil de fazer, mas a qualidade nutricional maior. Eu gosto dos cortes, por exemplo, cupim, o brisket, que é aqui no lombo e tudo mais, que é o acém. O acém. Então eu gosto bastante desses cortes com mais colágeno, mais duros. Mais difíceis de fazer, mas quando a gente faz eles adequadamente, uma qualidade superior de nutrição. Novamente vem aquela máxima, né? Mais lento para fazer, mais difícil para fazer, mas com mais qualidade, né? Doutor, nós estamos vivendo um momento agora na pecuária, que a pecuária está se transformando muito, a gente teve um momento de grande produção, de crescimento, produção de commodities, né, em volumes altos. Nós estamos passando por um momento agora, a gente está começando a buscar qualidade nessa carne. Perfeito. A qualidade de carne, ela está ligada principalmente ao acabamento dessa carne, o marmoreio que vem internamente nessa carne, né, e a maciez dessa carne. Mas vamos falar um pouquinho desse marmoreio, que é essa gordura entremeada. Qual o benefício dessa gordura? Depende muito de onde ela vem. Então, assim, hoje está uma onda muito forte fora do país de colocar tubérculos para esses animais, batata, mandioca, batata doce, usar as raízes em si para usar de fonte de carboidrato para ter esse marmoreio. Aí sim pode ser bem saudável. O que eu não recomendo é usar muito grão, então ração, milho, soja acho que não usa tanto, mas algodão e tudo mais. A ração é um alimento pro boi, como para a gente, inflamatório. Quando esse animal fica inflamado, ele fica um animal doente, principalmente na parte do fígado, então esse fígado desse animal vai ser um fígado com muita toxina. Então, se a gente puder fazer um marmoreio com tubérculos, seria bem superior. Um boi a pasto, né? Um boi a pasto pegar essa também. Genética que a gente tem já, uma genética direcionada para marmoreio, levar isso a pasto, fazer esse boi a pasto, às vezes um boi castrado a pasto, Com né? certeza. Com um tempo maior de aproveitar vida. todo o investimento que foi feito na parte genética para melhorar o animal em si e agora colocar ele num ambiente que ele é adaptado para ter, aí a gente consegue ter os benefícios máximos dos dois lados. É um pouco mais lento, então a gente tem que pensar no mercado também. Então, o que é a onda fora do país? O boi fica muito mais tempo, às vezes 3, 4, 5 anos. É um processo mais longo, mas lá fora é remunerado por isso. Então a carne é mais cara, superior. Se você tem um tempo maior de engorda para esse boi chegar no supermercado, ele também vai ter que ter, claro, uma remuneração melhor por isso, né? Então o ideal é que esse boi... No Brasil é meio tranquilo isso, né? Que o nosso boi realmente ele nasce a pasto, ele recria a pasto, ele só chega aí às vezes numa dieta de confinamento no final da sua vida ali, né? Doutor, afinal, eu acho que uma boa saúde, entra pela boca, né? Uma saúde ideal para nós entra pela boca. Acho que esse é o conceito, né? Essa é a ideia. Então, a gente precisa o quê? Pensar nos alimentos que são nutritivos para a gente e tentar diminuir ao máximo os que são antinutrientes, ou seja, a gente foca, por exemplo, em produtos animais, carnes, a gente pode usar os vegetais também, os vegetais inteiros, a gente evita açúcares, farinhas brancas. Carboidrato, vamos definir para a turma aqui, ó, pão, arroz, o que mais que a gente pode abolir? Macarrão, hambúrguer, todas essas coisas, tentar diminuir. Hambúrguer, que nem o Adriano Filho que disse pra gente que gosta de comer, então, salsicha com pão e batata frita. Aí não tem futuro. Aí não tem futuro não, né? Cuidado, Adriano. É isso aí, então, ladeira abaixo aí. Ladeira abaixo ele tá, então vamos abolir isso aí, ó. Vamos lá. Doutor, eu queria agora aproveitar aqui, nós temos um espaço aqui, a gente já agradece o senhor de ter vindo até aqui, conceder essa entrevista, mas quem quiser saber mais sobre essa medicina metabólica, o que isso traz para a saúde, agendar uma consulta lá na Liftai, que é a clínica do Dr. Lucas, qual é o endereço, como que a gente faz para chegar até lá?
Eu posto muita coisa no Instagram, então é a plataforma que eu mais uso hoje para informação, DR Lucas Salvadori. Lá eu falo muito de carnes, mas também falo de outros assuntos da saúde, vitamina D e tudo mais. E quem quiser mais informações, é uma plataforma que eu uso bastante. A Liftai, dá para entrar em contato direto pelo Instagram, se preferirem, ou pelo telefone, que é 99995-0032. Certo. É uma opção também. Doutor, e para fechar então, a sua dica, a sua frase para os amigos de casa que estão nos acompanhando, para fechar o nosso Boi em Pauta. Comam carne. É direto, né? Comam carne. Só isso. É direto. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso Boi em Pauta. E provavelmente a gente vai ter aí bastante gente acessando e a gente vai ter talvez outras entrevistas como essa para responder às vezes perguntas das pessoas de casa que queiram saber sobre esse assunto, tá bom? Obrigado, doutor, pela prestividade aí de vir nos atender aqui, tá bom? Obrigado. Bom, é isso aí, o nosso Boi em Pauta de hoje vai ficando por aqui. A gente fica feliz em ter o doutor aqui falando sobre isso, falando sobre os benefícios da carne, principalmente da carne vermelha. Mais informações você vai poder acompanhar essa entrevista também no site da ricardonicolauleilões.com.br. Ela vai estar disponível lá a partir do dia 8 de outubro agora, ela está disponível em nosso site, você pode acompanhar. Se tiver dúvidas lá, deixa um questionamento lá que a gente pode trazer o Dr. Lucas novamente aqui para responder as suas dúvidas, ok? Muito obrigado e até o próximo Boi em Pauta. Nós somos a NutriBio. Em 2020, inovamos mais uma vez. Construímos uma moderna fábrica de ração para oferecer ao mercado uma linha completa de núcleos, rações, proteinados e minerais. São produtos desenhados com alta tecnologia para proporcionar excelente resultado ao produtor. Nós somos a NutriBio. Alimentar o seu rebanho é o nosso desafio. A Impasa funciona dia e noite produzindo DDGS, um produto revolucionário. Nosso sistema é diferenciado. Tratamos o alimento do seu gado com rigores que passam pela secagem no tempo e na temperatura ideal. Com nosso modelo de produção, garantimos homogeneidade na composição do alimento que vai para o seu gado. Queremos contribuir com seu lucro. Entre em contato e saiba como ter acesso ao DDGS Impasa.